Olá, signo de Leão, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jéssica. Vamos começar com o baralhinho cigano essa semana. Mensagem para o signo de Leão, os pássaros. Mensagem para o signo de Leão. Opa, caíram muitas cartas, eu vou recolher e vou embaralhar de novo. Qual é a mensagem para o signo de Leão? A carta da cruz. Mensagem para Leão. Mensagem para o signo de Leão. Mensagem para Leão. Eita. Mensagem para o signo de Leão. A carta do cachorro. E agora aquela música. Cachorro safado, sem vergonha. Eu duro o dia inteiro e você cachorro e fronha. E nós temos aqui no fundo do deck a carta da raposa. Leão, o que eu vejo? Eu vejo a energia de duas pessoas que, de alguma forma, elas têm uma grande conectividade. Elas se conectam uma a outra de uma forma muito fácil, muito simples, né? É como se a conexão entre essas duas pessoas ela fosse tão fluida, né? Que é algo que é muito natural, né? As mentes se conectam, os sentimentos se conectam, as conversas, algumas visões ou teorias de mundo. A energia que eu sinto é como se fosse assim, eu sinto uma conexão com essa pessoa, onde nós temos muitas coisas em comum, nós somos almas afins, né, digamos assim, almas muito parecidas, né, temos muitas coisas em comum, embora nós sejamos diferentes em algumas coisas, porque essa carta dos pássaros, né, nós temos dois pássaros e eles são parecidos, mas eles são um pouco diferentes, né, nas cores e enfim. Pássaro geralmente fala de par, né, de almas gêmeas, de almas afins, de almas que têm uma conexão espiritual de alguma forma, né, e só que eles estão cada um olhando para um lado, né, é como se você tivesse de costas para essa pessoa e essa pessoa tivesse de costas para você. Então eu acredito que aqui nessa situação não existe um contato ou uma comunicação entre vocês, tá? Porque é uma carta de comunicação, mas essa especificamente, cada pássaro tá olhando para um lado. Então, ou a comunicação ela tá muito pequena, ela tá muito escassa, ou então não existe comunicação. Mas se você olhar de perto, o pássaro ele tá olhando para trás, assim, ele tá com o olhinho olhando para trás, né? Então, não existe comunicação aqui. Existe essa compatibilidade, mas ao mesmo tempo são duas pessoas que, por mais que estejam de costas uma para outra, são duas pessoas que de alguma forma elas se observam, tá? Eu sinto muito mais... Eu não sei porquê, não me perguntem porquê, tá? Mas eu sinto muito mais essa energia desse pássaro de baixo como sendo uma energia mais masculina. E esse pássaro de cima uma energia mais feminina. Só porque o pássaro de baixo parece ser mais forte, parece ser mais robusto, e o feminino ele parece ser mais delicado. E esse pássaro de cima, ele até tá olhando, mas a visão desse pássaro de cima tá como se fosse mais pra vida, pro mundo, pra fora, e a visão desse pássaro de baixo tá como se fosse mais voltado pra olhar pra ela, assim, né? É o que eu vejo nessa carta. Então essa energia me vê muito com a energia mais masculina dessa situação, né? Ou a pessoa que é mais robusta de alguma forma, né? Enfim. Não sei se essa palavra robusta seria o ideal para usar aqui, porque pode ficar parecendo que a pessoa vai ser, sei lá, cheinha. Não é esse o objetivo, tá? Mas me vem muito com essa energia de uma das pessoas estar observando a outra, muito mais atenta à outra, muito mais... tendo muito mais acesso à energia da outra de alguma forma, né? Então esse pássaro aqui, o feminino, né? A mulher da história, o feminino da história, digamos assim, né? Enfim, tá meio que distraído ali, olhando para as próprias questões. E a outra parte está
virado também de costas, mas tá meio que de olho, tá sempre observando de alguma forma, tá? Bom, é uma energia de ter uma conexão bem forte aqui, como se realmente fossem almas que tivessem uma ligação espiritual, porque a carta da cruz já me fala isso, de conexões espirituais, né? De algo que vem realmente no nosso caminho porque tinha algum tipo de propósito, algum tipo de despertar, de ensinamento, algum tipo de karma, muitas das vezes, né? Que a gente tem que carregar, que a gente tem que limpar, que a gente tem que resolver na nossa energia. E quando a gente tem a carta do cão aqui, essa energia ela me veio muito com um sentimento e uma fidelidade de alma. Tá? Então o que isso significa? Significa que quando a gente tem uma conexão com alguém forte, profunda, real, verdadeira, né? Onde existe de fato um sentimento de amor, de carinho de ambas as partes, uma pela outra, né? Onde já realmente existe algo sólido, que o 10 de copas e o 7 de ouros aqui estão me dizendo, né? O sentimento ele não é apagado com o tempo. Porque quando a gente tem um amor de almas, é um amor que já foi construído em outras encarnações, em outras vidas. Então, a gente pode até ter experiências nessa vida que vão ser difíceis, com essa carta da cruz, que vão ser exaustivas, que vão trazer algum tipo de desafio, mas mesmo com esses desafios e obstáculos, a sensação, né, de carinho, de amor, de admiração, até mesmo de fidelidade ao outro, ela não passa. Então é aquela pessoa que você pode até estar de costas, você pode até estar distante, você pode até não falar mais, mas se você se vê na frente dessa pessoa, se você é colocado ou colocada na frente dela, se vocês se enxergam, se olham, né? Se tem uma oportunidade aqui, existe aquele carinho, existe aquele sentimento de reconhecimento, existe aquele sentimento de admiração, existe aquele sentimento de querer que a pessoa esteja bem, de querer que a pessoa seja feliz. É como se existisse aqui uma fidelidade de almas, tá? E aí eu tô falando de uma coisa bem profunda, porque eu não tô falando da persona, da personalidade. Porque às vezes a persona tá assim, ai, não quero nem ver esse indivíduo na minha frente, eu tô chateadíssimo com ele. Mas no fundo a alma tá ali, não, mas eu ainda amo, eu ainda quero o bem da pessoa, ainda, né? Como eu falei, se for de fato um sentimento verdadeiro de almas, né? Não estamos encaixando aqui, às vezes, você passar por um relacionamento tóxico, abusivo, que a pessoa cria em você uma dependência emocional e você fica acreditando que aquela dependência emocional é uma ligação de almas, mas não existe reciprocidade, não existe carinho, não existe afeto, não existe cuidado, não existe respeito, não existe, né? Então, tá? Aqui tem muita energia também com os pássaros, com o cachorro e com a carta da raposa. Isso me fala muito de energia animal, né? Me veio muito uma energia xamânica aqui. Algumas pessoas aqui podem ter ancestrais xamânicos ou podem gostar dessa energia do xamanismo, ou até mesmo trabalhar essa energia, né? E também algumas pessoas aqui podem ter dons mediúnicos espirituais, né? Porque o xamã, ele é um bruxo, uma bruxa, ele tem conexão com a espiritualidade, com a natureza, com os animais, né? Então alguém aqui também pode ter essa energia. E é como eu digo, a energia que eu sinto, a sensação que eu sinto é que de alguma forma ambos aqui recebem informações um do outro, só que existe alguém que tá de olho na outra pessoa, mas é como se essa pessoa tivesse de olho bem aberto, atento ou atenta a tudo, mas ao mesmo tempo talvez seja imperceptível. A outra pessoa não percebe, não pelo menos de uma forma física, né? Pode até sentir emocionalmente, mas não de uma forma física essa observação, né? Olha ali a raposa, este observar de longe, este stalkear, tá bem? Vamos tirar aqui o tarozinho do Gregory Scott. Mensagem para o signo de Leão. Qual é a mensagem aqui para o signo de Leão sobre esta situação? A carta do Mago. Da onde vem essa energia do Mago? De qual das pessoas está vindo essa energia do Mago? De qual das pessoas...
De qual das pessoas está vindo essa energia do mago? As de ouros e cavaleiro de copas. Olha, a carta do mago me fala de... As pessoas desta energia, de alguma forma, estão manifestando uma outra na própria vida, tá? Quando a gente fica pensando muito, tendo muito sentimento, imaginando, idealizando, né? A gente vai, de alguma forma, emanando aquele sinal para o universo, que a gente deseja aquilo. Então, de alguma forma, o universo vai entendendo aquele desejo, né? E se aquele desejo, de alguma forma, ele tá em ambas as pessoas desejam estar juntas, ambas as pessoas têm vontade de comunicação, ambas as pessoas têm vontade de estar junto, é mais fácil ainda para o universo aproximar essas pessoas, porque tem duas pessoas vibrando num desejo em comum, né? Então tem essa força de magnetismo maior, entende? Tem essa força de atração maior de alguma forma. Eu vejo aqui que essa manifestação de alguma forma é de ambos, né? Ambas as pessoas vibram de alguma forma, mesmo que seja sentimentalmente, porque como eu falei, às vezes a mente tá assim, quero nem saber, não quero nem ver pintado de ouro, mas o coração tá aqui, ai, como eu queria, né? Então a pessoa vibra de alguma forma nesse retorno, tá? Só que quando eu perguntei quem é que tá manifestando isso, quem é que tá manifestando isso de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais, como se estivesse gerando uma força maior, né, de energia de manifestação. É a energia do cavaleiro de copas aqui, que pra mim vem como a energia do masculino dessa situação, da pessoa que tem uma energia mais masculina. Não necessariamente que tenha que ser homem ou mulher. A energia masculina fala muito mais de... Até às vezes é o momento da pessoa, né? Às vezes é o momento da pessoa. A pessoa não tem energia masculina, mas naquele momento tá bastante ativo, ou tem uma força bruta, ou tem uma força de trabalho, enfim, né? Como eu falei, é aquele pássaro que tá mais atento ao outro, não é o pássaro que tá distraído. Então, o pássaro que tá mais atento ao outro, aquele que tá observando, aquele que tá stalkeando, aquele que não deixa de buscar informações, aquele que tá ali atento, porque o outro tá distraído, o outro tá cuidando das outras coisas, não tá pensando muito nisso, pode até tá recebendo informações, como eu falei, mas não é o foco, tá? Não é que nem esse que o foco dele é, ou dela, né? Então, esta pessoa que tá em observação, que é esse cavaleiro de copas aqui, tá? É a pessoa que tá manifestando essa situação com muito mais força e intensidade, tá, Leão? E eu vejo aqui pela energia, eu acredito pela energia, tá? Mas aí você pode inverter, que você seja este pássaro aqui, que tá ali tentando se distrair, tentando fazer as tuas coisas, enfim, ou tá, né? Focando no teu desenvolvimento, no teu dia a dia. E a outra pessoa seja a pessoa que também está de costas, também possivelmente está cuidando da própria vida, né? Mas é alguém que está muito atento a você, está muito observando, está muito em cima de alguma forma, só que você não vê. E esta pessoa é a pessoa que está manifestando com muito mais força. Porque você pode até pensar nessa pessoa, você pode até sentir a energia dessa pessoa, mas eu vejo você buscando as tuas realizações. E eu vejo essa pessoa muito focada em você, de alguma forma, tá? É como se essa pessoa, nos momentos de solitude que essa pessoa tem, porque esse cavalheiro, né, que é uma energia de movimento, ele tá sentado fazendo uma meditação. Então, nesta carta aqui especificamente, não há um movimento de fato, né, dentro da energia da matéria. Não tá acontecendo algo que a gente possa ver na matéria. Mas emocionalmente, por ser uma energia de águas, tá se movimentando. Esse cavaleiro de copas, então, que é esta pessoa, né, que tá aí te manifestando na vida dele ou dela, tá, Leão? É alguém que quando tá em momento de solitude, momento reflexivo, a pessoa pensa muito em você. Olha como se essa pessoa tivesse... É como se essa pessoa sentisse em você, porque esse pajem de espadas aqui, aliás, ó, pajem de espadas é o Stalker. Esse pajem de copas aqui, ai, nem é um pajem, gente, é o cavaleiro. Este cavaleiro de copas aqui, eu sinto que é como se ele visse em você um certo templo, tá? É como se ele visse em você... cara, quando eu fecho os olhos e quando eu tô sozinho, eu respiro fundo e eu penso na energia de leão, ou então eu penso na energia de quando eu estava junto com o leão, isso gera pra mim uma grande paz de espírito, né? Isso gera pra mim um grande conforto. É como se eu me sentisse confortado, é como se eu sentisse tranquilo. Sabe aquela coisa de você se sentir inquieto, ansioso e você não sabe o que é? Alguma coisa está te incomodando? Aí quando vê você percebe, eu tinha que pagar tal conta, eu tinha que fazer tal coisa. Aí você vai lá e você faz e aí te dá aquele alívio, pronto, era isso.
Era isso, é por isso que eu tinha um reloginho, uma coisa dentro de mim que eu não sabia o que era, mas a minha intuição estava me dizendo, vai que tem alguma coisa para você fazer. Essa pessoa pode estar num processo de vida de bastante ansiedade, sabe? De não saber muito o que fazer na vida, de sentir super perdido ou perdida. Quando a pessoa para e pensa em você e sente a conexão com você, a pessoa se sente em casa, a pessoa se sente confortável. Entende? Essa pessoa talvez não tenha entendido que se essa pessoa tem essa coisa, essa necessidade, ansiedade de buscar saber, de estar nessa energia, e quando está perto de você ou pensa em você, a pessoa se acalma, talvez isso seja um sinal claro de que o que a alma dessa pessoa, o que o ser dessa pessoa está pedindo é resolver algo com você, estar na tua energia, estar na tua presença, crescer de alguma forma espiritualmente, porque não, né? Essa pessoa está meditando. Então essa energia me vem muito com essa pessoa vendo você como um grande templo, como uma pessoa que tem uma energia que representa para essa pessoa paz, tranquilidade. O ser dessa pessoa se sente em paz perto de você. O ser dessa pessoa se acalma. É como se não existisse ansiedade. Só que como eu vejo que vocês estão afastados, eu vejo essa pessoa encontrando essa paz e essa serenidade em momentos em que essa pessoa interioriza, em momentos em que essa pessoa lembra de você, em momentos em que essa pessoa está meditando, refletindo, tá bem? Aí a pessoa pensa em você, tem uma coroa aqui, né? Leonino e Leonina, né? Aí fica ali, poxa, leão ou a leoa, né? É um rei, é uma rainha, né? É bom estar perto, é uma energia de realeza. Quem não gosta da energia de realeza? São pessoas diplomatas, são pessoas inteligentes, calorosas, amorosas. A gente tá falando de uma realeza, né? Não tirana, mas uma realeza pura, uma realeza... Quando a gente fala de realeza, de fato, principalmente da energia de leão, a gente fala muito da energia da honra e da lealdade. Eu acho que não existe signo mais honrado, e não desmerecendo os outros, mas essa é uma energia de leão, né? Do que leão. Leão é muito honrado. Quando o leão está no lado luz, né? Não no lado sombra. Se estiver no lado sombra, aí não é. E eu vejo essa pessoa sentindo esse prazer em estar na tua companhia, porque é uma energia de honra mesmo. Ó, até falha, né? O chakra... comunicação. É uma energia mesmo de honra estar na presença de alguém que é leal, que tem sentimentos verdadeiros, que vai ser honrado, que vai ser honesto, que vai cumprir com aquilo que se disponibiliza a fazer, né? Que vai cumprir com a própria palavra de alguma forma. Eu não sei, eu sinto essa pessoa vendo em você um templo, uma paz. Certo? É por isso que essa pessoa tá te manifestando, ó. O mago, ele tá com as de ouros na mão. Essa pessoa, quando pensa em você, a pessoa imagina, nossa, como bom. Eu não tenho paz no meu dia a dia, eu não tenho paz na minha vida. Então, quando eu fecho os olhos e eu penso na energia de leão, é o único momento que eu tenho paz. Esse meditar desta pessoa é como se essa pessoa estivesse meio que emanando pro universo essa energia e criando essa realidade. Você pode até sentir, tá, leão? Algum tipo de magnetismo, algum tipo de não sei, uma atração por essa pessoa, ou uma vontade de se comunicar, ou um sentimento de que a qualquer momento essa pessoa pode se aproximar, ou até mesmo ver sincronicidades, né? Dependendo do nível de manifestador que essa pessoa é, que às vezes a pessoa é manifestadora e nem sabe. Você pode ver até sinais, tá? E eu acho que esse teu ser de luz aqui é um manifestador muito potente, quer essa pessoa saiba ou não. Agora tem que ver se essa pessoa tá no modo positivo, porque a gente manifesta o bom e o ruim. Às vezes a gente fala assim, eu não sei manifestar. Sabe sim, só que só manifesta merda na vida, porque a mente tá negativa, as ações estão negativas, né? As intenções estão negativas, o coração tá cheio de ressentimento, então a gente só pode manifestar aquilo que a gente vibra. Agora, ser um bom manifestador é o poder que a pessoa tem, psíquico, mental, o poder energético, o poder espiritual que às vezes a pessoa carrega de vidas passadas, os dons que a pessoa desenvolveu em vidas passadas, tá? Quando começa a se bloquear muito chakra, é muita energia que tem que desbloquear aí de poder pessoal, tá? Essa pessoa, no corpo dela, tem vários desenhos ali, parecem desenhos de runas. Não dá pra vocês verem, parece pelo de longe, mas não é. Isso aqui no corpo dessa pessoa são desenhos de runas. Então, assim, isso aqui me mostra... E essa pessoa tá no Stonehenge, né? O Stonehenge é aquele lugar que é dos lugares mais famosos, né? Que é conhecido como uma das
sei lá quantas maravilhas do mundo, 7 maravilhas do mundo, não sei quantas maravilhas tem no mundo, tirando eu, o resto de maravilhas eu não sei, não tô brincando, gente, é o Leonina, né? Não sei quantas maravilhas tem no mundo, mas uma das não sei quantas maravilhas, que é o Stonehenge. E o Stonehenge é um portal espiritual, né? Tem vários mitos lá espirituais. Tá? Então essa pessoa aqui, por exemplo, pode ter uma conexão muito forte com os celtas, que é essa energia lá do Stonehenge, com as runas, né? Com os vikings, com energias muito antepassadas, né? Como eu falei, energias muito ancestrais. E é uma pessoa que, por natureza, pode ter uma grande capacidade de manifestação e não sabe. E a pessoa te manifesta uma oportunidade de se encontrar com você, manifesta uma oportunidade de uma comunicação, ou manifesta uma aproximação sua, ou manifesta uma coragem para se aproximar de você, enfim. É como se essa pessoa estivesse manifestando isso de alguma forma, tá? Bom, vamos concluir aqui a energia então para Leão. Leão, qual é a mensagem? Temperança. Leão, tem algum ciclo que você tá curando, tá? Você tá passando por um grande ciclo de cura. Eu vou falar algumas questões que estão vindo aqui bem forte, tá? Você tá passando por várias curas aqui de várias vidas passadas. Olha aqui a roda da fortuna. Vários, tá, Leão? Você tá passando por vários ciclos aqui de várias curas. De várias vidas passadas, tá bem? Vidas em que você trabalhou muito a tua espiritualidade. Você pode ter sido um monge, um médium, ali tem uma freira. Você pode ter feito, por exemplo, voto de castidade. Vê se você não é uma pessoa que às vezes tem alguma repressão sexual ou dificuldade de aceitar a sexualidade, porque pode ter a ver com essa vida passada. Assim como você também pode ter feito práticas espirituais de todos os tipos aqui. Densas ou não densas, magia branca, assim como magia negra. Todo mundo já fez isso em vidas passadas, não se apavorem, faz parte do nosso histórico aqui nesse planeta Terra também. Assim como eu vejo também vidas que você teve muita prosperidade financeira, tá? Mas que você de alguma forma pode ter perdido isso, e aí são coisas que você tá lidando de uma forma inconsciente, tá trabalhando. Só que eu vejo alguns padrões que você traz, não só de vidas passadas, mas coisas que aconteceram na infância. Não é na infância. A infância se atravessou. Pode ter sido na infância também, mas não é isso. No ventre, na barriga, que tem uma mulher grávida, tá? Você vai ter que ver, Leão, com a sua mãe, né? Com os teus pais, enfim, com as pessoas que te deram a vida. Se você sabe de alguma história desse processo de gestação, tá? E aí, claro, cada pessoa pode ser diferente. Uma mãe, por exemplo, que teve um aborto antes de engravidar de você. Isso pode ter gerado um trauma nessa mãe e você pode ter, de alguma forma, carregado essa energia de um feto anterior. Tá? Então pergunte para sua mãe se você não sabe de uma história desse tipo. Ou então de alguma agressão que essa mãe passou quando você estava na barriga, então você sentiu. De algum sofrimento que essa mãe passou enquanto você estava na barriga que você sentiu. Às vezes a mãe passa por uma agressão, às vezes a mãe passa por um abuso, passa por vícios, dependências de drogas, enfim. Às vezes uma rejeição familiar, né? Uma mãe que engravidou muito cedo e que não foi aceita pela família, pelos pais. Às vezes um problema que você teve, ver aqui espiritual. Às vezes um problema que você teve físico, de saúde, mas que pode ter vindo de alguma questão espiritual, porque às vezes a mãe grávida da criança recebe uma magia, recebe uma macumba, né, infelizmente, e aí isso carrega pro bebezinho, tá? Então assim, o que tem várias questões aqui, mas tem questões aí que você tá trabalhando, inclusive que você traz do ventre da tua mãe, vê aqui forte também rejeição, aquela mãe que se viu grávida no momento em que não tinha condições financeiras, e isso pode ter gerado na criança um sentimento de rejeição, ou seja, cheguei no momento inapropriado, minha mãe e meu pai não me desejam, não me querem, não estão aptos para me receber, tá? Então é bem complexo. E o teu processo aqui é o seguinte, tem muita coisa para mudar e para virar na tua vida, na área financeira e na área amorosa. E para algumas pessoas, essa pessoa é uma pessoa que é do teu destino, tá? Só que você está passando por grandes processos de cura e isso vai demandar de você trabalhar essas questões que eu falei aqui e outras questões que você pode ter. Agora eles estão falando para você focar bastante nessa questão que eu falei, principalmente da mãe e das questões espirituais também. Porque se você, por exemplo, foi uma beata numa vida passada,
Uma beata, tá? Uma freira, ela é a esposa de Deus, né? De alguma forma, ela decide abrir mão da sexualidade dela para entregar isso para Deus, assim como um padre, né? Então ela pode ter vários tabus sexuais, só que isso pode ser inconsciente. Nessa vida você pode ser uma pessoa que ama o sexo, que você adora transar, né? Só que chega na hora você se sente culpado, você se sente culpada, você se sente mal, ou você se sente mal pela quantidade de libido, de fogo, de desejo que você tem, ou você se sente mal por algum tipo de fantasia que você tem, ou por algum tipo de fetiche que você possa ter, você se sente mal, porque de alguma forma inconsciente, essa parte tua que teve essa servidão espiritual não aceita isso. E a gente tem muita luta, às vezes, daquilo que a gente deseja, muita luta, às vezes, com o nosso próprio ser, com quem a gente é, vem da gente não aceitar a nossa experiência nessa vida baseada em padrões que a gente viveu em vidas passadas. E é isso que você está curando, é isso que você está trazendo à tona. E quando você faz essa cura, essa transformação, esse caminho se abre para você de muita prosperidade, tá? Então entenda, essa pessoa está te manifestando. Sim, para muitas pessoas aqui é uma pessoa do teu destino. Inclusive aqui tem uma figura masculina ali de olhos fechados com a roda da fortuna, para você ver como a pessoa ela tá te manifestando, né? Só que você precisa entender que para essa energia com essa pessoa fluir, principalmente o padrão, são 3 padrões que eu falei importantes, tá? Na questão da barriga da tua mãe, do trauma que você sofreu, da questão da espiritualidade, que você tenha que aceitar a tua espiritualidade de alguma forma, às vezes é uma rainha de paus, né? Leão tem muito disso, uma bruxa, um bruxo, e da questão também de você ter sido muito próspero financeiramente, mas por algum motivo ter perdido isso, por alguma traição ou por algum erro, e aí isso também pode gerar em você algum medo, algum trauma de ter essa prosperidade de novo. Às vezes eu tenho tudo pra ficar rico, mas toda vez que eu tenho oportunidade eu perco tudo. Não entendo por que o dinheiro entra e daqui a pouco ele sai. Porque o teu inconsciente, Leão, ele tá programado ao medo de ter aquilo e perder aquilo. Então, pra eu não ter aquilo e não passar pela dor de perder aquilo novamente, eu prefiro até me auto-sabotar e não permitir com que isso aconteça. E o meu inconsciente fica criando situações para eu ir perdendo todas as conquistas que eu tenho. Tá bem? Então presta bastante atenção porque isso vai te ajudar muito a abrir essa energia, certo? Essa é a mensagem para vocês, Leão. Um beijo enorme no coração de vocês e até as próximas.